Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Luísa revelará que teve uma filha roubada ainda bebê. Pilar encontrará uma pista secreta e descobrirá um grande segredo. Luísa vai livrar Dolores das garras do Tonico e vai se vingar do pilantra. Tudo deverá acontecer quando Dolores sofrer mais uma vez nas mãos de Tonico. Revoltado, o deputado empurra a mulher contra a parede e comenta: "Eu não sei como eu ainda te aguento. Se eu pudesse, eu te colocava embaixo da terra para nunca mais sair." Dolores chora e fala: "Se você me odeia tanto assim, me deixe ir. Eu também não aguento mais ficar aqui nesse inferno." Tonico se aproxima mais ainda da moça, a puxa pelos cabelos e fala: "Sou eu quem decido até quando você fica, me entendeu? Você vai continuar me obedecendo e se eu escutar um pingo de reclamação, eu acabo com você de vez. Você não tem mais pai nem mais mãe. Agora somos só eu e você. Ninguém vai te socorrer, Dolores." A moça continua chorando e questiona: "Como é que você consegue ser tão ruim assim?" Tonico responde: "Você ainda não viu nada. Fica gritando por aí o quanto eu sou ruim, o quanto eu te maltrato. Mas você vai se ver comigo, viu, Dolores?" Confusa, a moça pergunta: "Do que você está falando?" Tonico responde: "Eu tenho que dar uma saída agora, mas quando eu voltar, vou te dar uma coça da qual você jamais vai se esquecer." Tonico sai andando e bate a porta. Dolores fica sozinha e dispara a chorar mais ainda. Ela se ajoelha em frente a uma vela enquanto reza: "Por favor, minha santinha, me ajude. Eu nunca precisei tanto de socorro igual eu estou precisando agora. Eu estou sozinha no mundo. Que saudades eu sinto da minha mãezinha. Como eu queria que ela estivesse aqui para me proteger desse louco. Eu daria qualquer coisa para ter a minha mãe aqui comigo." Dolores continua chorando enquanto reza para que o milagre aconteça em sua vida. Ainda assustada, a irmã de Pilar continua apreensiva, com medo do que Tonico irá fazer quando voltar para casa. E nem imagina que, nesse momento, uma enorme reviravolta está muito prestes a acontecer. Enquanto isso, em outro canto do Rio de Janeiro, Luísa se encontra com Pilar e as duas começam a conversar. A condessa pergunta: "Pilar, onde você está indo?" A moça responde: "Eu consegui ter acesso a alguns pertences do meu falecido pai. Estou indo até lá dar uma olhada." Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. E qual o seu personagem favorito? Deixa seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Na continuação das cenas, Luísa pergunta: "E como é que você está em relação a tudo o que tem acontecido? Gostaria de conversar um pouco?" Com a cabeça cheia, Pilar respira fundo e responde: "Condessa, parece que a senhora sabia que eu estava precisando desabafar." Luísa comenta: "Eu conheço essa sua carinha. Vamos." Poucos instantes se passam e as duas começam a conversar sobre absolutamente tudo. Algum tempo depois, Pilar puxa um assunto sobre Eudoro e fala: "Eu sinto muito que as coisas tenham acontecido desse jeito, sabe? Eu queria muito que meu pai tivesse me dado mais atenção. Eu fiz de tudo para ser uma filha que pudesse dar orgulho para ele." Com lágrimas nos olhos, Luísa tenta consolar a médica e fala: "Pois eu acho que, no fundo, o coronel Eudoro tinha orgulho de você sim. Quem não iria querer ter uma filha como você? Eu mesma, seria uma honra ser sua mãe, Pilar." Pilar comenta: "Eu acho que a condessa não teria o menor problema em ter uma filha mulher." De repente, Luísa fica com lágrimas nos olhos e comenta: "É claro que não, eu já tive esse sonho, sabia?" Pilar percebe que Luísa está se emocionando mais do que o normal em relação ao assunto. Então, ela pergunta: "Está tudo bem com você, condessa? Quer que eu pegue um lenço?" Luísa continua chorando e fala: "Não, muito obrigada, mas é que esse assunto sobre filha-mulher mexe muito comigo." Pilar continua tentando consolar a amiga e pergunta: "É por causa daquilo que aconteceu esses tempos?" A condessa de Barral respira fundo, encara Pilar e fala: Não, não é sobre isso. É que aconteceu uma coisa na minha vida anos atrás e não me faz muito bem lembrar sobre."
Pilar passa as mãos nas costas de sua amiga e avisa: a Condessa sabe que pode se abrir comigo, não é mesmo? Se eu puder te ajudar de alguma forma, será um prazer enorme. Luísa começa a pensar se deve ou não revelar um dos maiores segredos de sua vida. E após alguns segundos pensando, ela fala: Pilar, o que eu vou te contar agora é algo que ninguém pode saber, viu? Ninguém sabe sobre isso. Pilar responde: Claro, Condessa, pode saber comigo e confiar em mim. Luísa abaixa a cabeça e fala: Um dos meus maiores segredos é que, no passado, eu fui mãe de uma menina. Eu dei à luz a um bebê lindo, era a minha princesinha, sabe? Pilar entra em choque na mesma hora com a revelação e pergunta: Como assim? Do que a Condessa está falando? Isso é sério? Luísa responde: Sim, é bastante sério, e eu jamais iria brincar com uma coisa dessas. Ai, Pilar, eu estava realizando um grande sonho tendo aquele bebê em meus braços. A Condessa de Barral volta a chorar mais emocionada do que já estava. Confusa com tudo o que está escutando, Pilar pergunta: Mas o que foi que aconteceu com a criança? Se você não se incomodar de contar, claro. Luísa diz: Não, já que eu estou me abrindo, eu conto tudo. Foi algo horrível, Pilar, horrível. Me dói todas as vezes que eu me lembro desse dia fatídico. Uns homens encapuzados entraram no engenho que eu estava e levaram meu bebê à força. Levaram a minha filhinha. Luísa dispara a chorar mais ainda e Pilar corre para dar um abraço. Em meio às lágrimas, a Condessa de Barral continua desabafando. Eu a procurei em todos os cantos depois, sabe? Mandei meus homens irem atrás daquelas pessoas encapuzadas, mas ninguém mais a viu. Não houve nenhuma notícia e nunca mais eu vi minha filhinha. Em choque com toda a história, Pilar fala: Eu sinto muito que tudo isso tenha acontecido, Condessa. Sinto muito mesmo. As duas continuam conversando por um tempo e alguns segundos depois, Pilar respira fundo e fala: Infelizmente chegou a minha hora. Eu preciso ir. Marquei de ver uns pertences do meu pai e logo eu tenho que voltar ao trabalho. Luísa agradece a gentileza de Pilar e as duas se despedem. Com a história da Condessa em sua cabeça, a médica vai embora e começa a mexer nas coisas deixadas por Eudoro. Pilar mexe em todos os cantos e comenta: Realmente, a gente não leva nada mesmo dessa vida. Será que ele deixou algo de importante? Alguma fotografia, algum retrato? Não demora muito e Pilar dá de cara com uma caixa escrita: Correspondências. A filha mais velha de Eudoro começa a ler todas as cartas, até que, de repente, ela dá de cara com algo que jamais pensou em ver em toda a sua vida. Ela olha para um envelope escrito confidencial, abre ele e começa a ler uma carta. Ninguém jamais poderá saber sobre a verdadeira origem de Dolores. A mãe dela realmente esteve grávida, mas, infelizmente, perdeu o bebê na hora do parto. Foi uma coisa horrível e eu sabia que nada poderia substituir a criança. Foi aí que eu tomei a decisão de pegar outro bebê e colocar no lugar de Dolores, dar o mesmo nome a ela e tudo mais. Uma coisa que eu fiz bem feito e não me arrependo até hoje. Mandei os meus homens irem encapuzados até o engenho e naquela madrugada de terça-feira eles roubaram a menina para mim. E assim ninguém pensaria que fui eu. Pilar termina de ler a carta e em choque ela diz a si mesma: Isso não pode estar acontecendo. Não pode ser real uma coisa dessas. Isso quer dizer que a Dolores foi roubada? Meu Deus, eu estou passando mal. É desgosto demais para minha cabeça. O Coronel Eudoro não podia ter feito uma monstruosidade dessas. E agora, o que eu faço? Enquanto Pilar pensa no que deve ser feito com a informação que está em suas mãos, Dolores está muito próxima de sofrer uma das piores maldades nas mãos de Tonico Rocha. Em casa, o deputado chega, se encontra com sua esposa e avisa: Eu tomei uma decisão muito importante hoje, Dolores, e queria comunicar a você. Com a cabeça baixada, a moça diz: Pode falar, eu estou escutando. Tonico explica: Como eu não aguento mais olhar para sua cara e sei que você também não aguenta mais olhar para minha, eu cheguei à conclusão de que a única forma da gente resolver esse impasse é eu acabando com você. Dolores começa a tremer e pergunta: O que você está querendo dizer com isso? Tonico responde: Não sei, talvez eu esteja querendo dizer que eu vou jogar você em um rio para ser comida de crocodilo. Não decidi ainda, mas se prepare. Dolores fica muito mais apavorada com as palavras do vilão e começa a rezar fortemente, pedindo por um milagre.
Enquanto isso, em outro canto da cidade, Pilar decide conversar com Luísa mais uma vez para ter mais informações sobre o que aconteceu. Aflita, a médica fala: Condessa, me desculpe por estar te oportunando com esse assunto. Eu sei que é bastante delicado para você, mas eu preciso saber de uma coisa. Você se lembra qual foi o dia que levaram seu bebê embora? Em choque, Luísa questiona: Pilar, por que você está querendo saber sobre uma coisa dessas? A mulher responde, tentando explicar: Eu juro que existe um propósito com a minha pergunta. Só me responde, por favor. Você se lembra quando foi? O dia da semana exatamente? Luísa pensa ou não se deve responder e ao final do seu pensamento, ela diz: É claro que eu me lembro, Pilar. Eu jamais poderia me esquecer de uma coisa dessas. Tudo aconteceu na madrugada de uma terça-feira, quando os homens encapuzados invadiram meu engenho e o resto da história você já sabe. A ficha de Pilar cai na mesma hora e ela se dá conta de que a história está se encaixando. Aflita, a médica comenta: Não é possível uma coisa dessas. Seria coincidência demais. Mais confusa ainda, a Condessa de Barral questiona: Do que você está falando, Pilar? Que história é essa? Qual o motivo dessas perguntas? Pilar respira fundo, entrega a carta para Luísa e fala: Leia você mesma. Eu acabei de encontrar essa carta nas coisas do meu pai. É a grafia dele. Tenho certeza de que a Condessa vai ficar tão em choque quanto eu fiquei. Luísa pega o papel nas mãos, começa a ler a correspondência e entra em choque com tudo o que está escrito. Assustada, a Condessa começa a tremer, fica com lágrimas nos olhos e fala: Meu Deus do céu, isso não pode ser verdade. A história é a mesma. Dolores? A Dolores? Pilar, aqui está dizendo que é a Dolores. Luísa nem consegue terminar a frase e desaba no choro. Ainda em choque, Pilar comenta: Sim, Condessa, meu pai roubou a Dolores de você. A minha irmãzinha é sua filha. É a filha que os homens levaram. Os homens eram funcionários do meu pai. Eu me sinto tão envergonhada por tudo isso. Me desculpe, Condessa. Luísa abraça a médica com força e fala: Pilar, você não tem que se envergonhar de nada. Você não teve culpa alguma. Meu Deus, a minha filhinha esteve tão perto de mim esse tempo todo. E o pior de tudo, ela está casada com aquele crápula do Tonico Rocha. Pilar respira fundo e pergunta: E o que a Condessa está pensando em fazer com essa informação? Se você quiser, eu posso guardar segredo, mas não tem como eu deixar de contar isso para Dolores. Faz parte da história dela. A Condessa avisa: Eu jamais queria deixar essa história em segredo. Muito pelo contrário, Pilar, eu quero ver a minha filha. Quero falar com a Dolores agora mesmo. Não vou perder mais nenhum minuto. Sem pensar duas vezes, Luísa se levanta e vai imediatamente em direção à casa de Tonico. Chegando lá, ela começa a gritar por Dolores, quando de repente escuta os gritos da moça pedindo socorro. Com os olhos arregalados, Pilar encara Luísa e fala: É a Dolores, ela está pedindo ajuda. Luísa arregala os olhos e, com toda a coragem do mundo, ela consegue derrubar a porta da casa de Tonico e sai correndo o mais rápido que pode em direção aos gritos. Poucos segundos se passam e a Condessa de Barral dá de cara com Tonico, maltratando Dolores. Com mais raiva do que já estava, Luísa avança com unha e dentes em cima do deputado para proteger a sua filha. Dolores arregala os olhos e fica confusa com tudo o que está acontecendo. No meio de toda a confusão, Luísa grita: Sai de cima da minha filha, seu desgraçado! Tonico também fica confuso com as palavras de Condessa, mas não consegue nem retrucar de tanto que está apanhando. Poucos segundos se passam e diversos guardas aparecem. Luísa manda prender Tonico Rocha em flagrante por tentar tirar a vida da própria esposa. Dolores continua confusa com toda a história. Pilar mostra a carta de Eudoro e, com lágrimas nos olhos, Luísa conta toda a sua história. Dolores dispara a chorar completamente emocionada e conta: A minha santinha atendeu as minhas preces. Eu chorei tanto pedindo a minha mãe de volta. Eu implorei para que ela viesse até aqui e me protegesse das mãos do Tonico Rocha. E o milagre aconteceu. Luísa abraça Dolores com força, começa a chorar e comenta: E eu rezei tanto para que esse dia chegasse, o dia que eu fosse reencontrar a minha filha. A partir de agora, você vai morar na minha casa comigo e o seu casamento está cancelado. Dolores não consegue esconder a sua felicidade e então ela abraça a Luísa e chora mais ainda. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Nos Tempos do Imperador.
Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!